Bom, então hoje nós dando sequência ao estudo do livro Renúncia. Na semana passada nós acabamos o capítulo 2, né, o Anseios da Mocidade, onde a gente viu que, afinal de contas, o Cirilo, né, e a Madalena se casaram. Então, mesmo, né, com as dificuldades lá com relação ao sentimento da Susana e do Antero de Oviedo, eles se casaram. E aí, hoje nós vamos entrar então no capítulo 3, que se chama A Caminho da América. E vamos lá. A chegada de Susana à herdade dos Davenport nos primeiros dias de dezembro em Belfast assinalou acontecimento de importância no ambiente doméstico. Então, lembrando só, né, a Susana, quando desabafou com o pai, o Jacques Davenport, ele falou para ela que logo após o casamento ele iria conseguir que ela fosse para a Irlanda. Eles são família da Irlanda, né? Então Belfast, justamente já ali na Irlanda. E aí então foi isso que aconteceu. A Susana foi próxima à família lá da tanto os pais, né, do Cirilo, que são tios dela, e ela chegando lá. Então Samuel e a Constância que a gente está vendo aqui são justamente os pais do Cirilo. Então vamos lá. Samuel e Constância, sua esposa, receberam a sobrinha com satisfação inexcedível. A moça, no entanto, não conseguiu disfarçar a surpresa que lhe causavam as modificações ali havidas. A propriedade ia em franca decadência. Os apartamentos da casa haviam perdido a formosa ornamentação de outros tempos. Samuel dava a impressão de profundo desalento, enquanto a esposa, de olhos encovados, parecia refugiar-se na paciência, ao torvelinho de amarguras que lhe feriam o coração. Guilherme, Patrício, Jacques, Carlos, Doroteia e Helena, os 6 irmãos menores de Cirilo, estavam pálidos e mal nutridos. Susana percebeu que os golpes do infortúnio continuavam vibrando naquele lar amoroso que vinha arrostando as perseguições religiosas durante muitos anos. Procurou, contudo, dissimular a decepção e passou o primeiro dia de permanência na graciosa vivenda próxima de Belfast, em doce relembrança de episódios familiares, cumulando a bondosa constância de cariciosas consolações. Então, a família, os pais do Cirilo, os irmãos do Cirilo, estavam passando uma certa necessidade e, por conta de problemas, né, de atritos religiosos que a gente sabia que aconteceu muito naquela época, né? Então, as questões entre católicos, protestantes, e então, por conta disso, a família do pai do Cirilo estava sofrendo. Mas, após o jantar muito simples, procurou isolar-se com os tios na varanda ampla que dava para um trato de terra empobrecida, buscando sondar-lhes os pensamentos relativamente à penosa situação que atravessavam. Infelizmente, declarava Samuel, evidenciando enorme desânimo, nada mais temos a esperar do torrão que nos viu nascer. As crueldades iniciadas aqui pelos mensageiros de Cromwell foram completadas pela criminosa ambição de Lawrence Morrison, que nos arrebatou as derradeiras migalhas apenas por uma questão de inflexibilidade religiosa. É horrível, disse a moça impressionada, mas sinto aqui um esquecimento lastimável. Acredito que Cirilo não está informado deste quadro de tamanhas necessidades. Ah, sim, disse Constância resignada. Nosso filho tem seus ideais, Susana, e não nos parece justo arrancá-lo de suas esperanças e atividades em Paris, apenas por egoísmo do lar. Aqui, porém, não se trata de egoísmo, revidou a jovem. Francamente, não esperava encontrá-los em pobreza tão crua.
e dizer-se que Cirilo casará ignorando tudo isso? Não seria razoável incomodá-lo, minha filha, atalhou Samuel conformado. A carta de Jacques notificava-os o acontecimento com profunda certeza de sua felicidade. Constituiria falta grave de nossa parte desviá-lo do destino venturoso junto da jovem escolhida. A moça esboçou um gesto de ciúme que passou despercebido e voltou a insistir. Considero, entretanto, que, para todas as coisas, há tempo adequado. Cirilo precisa conhecer esta angustiosa situação. Constância, muito carinhosa, lembrou comovidamente. Ora, Susana, creio não devemos perturbar nosso filho senão em circunstâncias extremas. Quem sabe terás algum meio de nos socorrer, sem que tenhamos de mandar a Paris qualquer notícia torturante. Muito poderíamos obter de tuas valiosas relações na Inglaterra. Muito sensibilizada com o apelo comovente, a jovem acrescentou com um afetuoso interesse. Sem dúvida que não voltarei a Blois sem haver atendido às vossas necessidades. Tenho recados de Henriqueta para Londres e espero que as coisas sejam conciliadas a nosso favor. Não me conformo com essas crianças quase ao desamparo no quadro de infortúnio que estou a ver. E, num gesto expressivo para Constância, perguntou com o seu orgulho ferido: onde está o cravo que tanto a distraía nas noites de inverno? Que é feito das tapeçarias da baixela de prata? A bondosa senhora explicou num sorriso humilde. Foram vendidos ao Sr. Gottfried, quando Patrício e Dorotéia foram atacados pela febre. O sítio de Linho foi alugado? Interrogou a moça com decisão. Lawrence Morrison lavrou uma escritura contra nós e fomos despojados desse terreno, explicou Samuel contristado. E os rebanhos? Não temos mais recursos em pastagens. Conservamos apenas alguns bois de serviço e algumas cabras. Isso é insuportável, exclamou a jovem assaz irritada. Em seguida, há uma pausa mais longa, em que os três se sentiam à face de sério problema, Susana inquiriu com firmeza. Que sugerem para que eu possa começar o trabalho de reivindicação de tantas injustiças? Samuel Davenport parou os olhos no horizonte embaciado do crepúsculo, meditou longamente e respondeu: Minha filha, não desejaria acabar minha existência aqui, onde a lembrança da mocidade venturosa me agrava os terríveis desgostos. Nossa ilha está dilacerada pelas perseguições e nossa fé religiosa é irredutível. Não me sinto capaz de bajular os protestantes impiedosos e, por esse motivo, devo contar com as humilhações de toda sorte enquanto viver. Não suporto os ímpios ingleses e morrerei no seio de nossa igreja, nossa amada igreja. Neste caso, venho sonhando ultimamente com uma vida nova, na grande colônia da América, para onde se transferiram muitos dos nossos amigos expoliados. Então, só para a gente resumir, né, o que está acontecendo. Então, realmente, a família do Cirilo está passando por necessidade, mas eles, em si, os pais, não querem incomodar o Cirilo. A Susana também está triste de ver a situação da própria família, mas, de certa forma, ela ainda, eu acho que vê uma possibilidade, né, de alguma maneira, mobilizar o Cirilo para ou acrescentar algo que possa vir a ser um problema no casamento dele, né? Ou para aproximar o Cirilo dali dela, de alguma maneira ela, né, como um espírito, né, que tem sempre segundas intenções, além a gente não pode negar, né,
o carinho e o amor que talvez ela deva ter pelos parentes, mas a gente já vê um tom dela querer ali, de alguma maneira, envolver o Cirilo em tudo. E não sem razão, né? Agora, outra coisa que eu chamo a atenção para a gente entender essa questão do contexto da religiosidade através da história nossa, né? Quantas vezes a gente viu o erro cometido por aqueles que assumem, né, determinada religião, como o catolicismo fez, né? Em algumas vezes, né? A gente falou da Inquisição já várias vezes, e quantas vezes cristãos, em nome de Jesus, mataram pessoas. E quando houve um movimento por parte de algumas pessoas que não conseguiam jamais aceitar esse desvio que muitos fizeram, né? E acabam tentando trazer a origem, né, a ideia sincera, verdadeira do cristianismo, que foi o protestantismo, né? Ele protestou contra os abusos que se fazia em nome de Jesus, para defender orgulho, vaidade, uma série de coisas. Olhem nesse texto como o ser humano consegue, mesmo já numa reivindicação justa, né? Já distorcer de novo. Então agora são os protestantes impiedosos contra os católicos, nesse caso, nessa situação. Então, como muitas vezes a gente reivindica e adota determinada religião, mas acaba colocando de novo o orgulho e o egoísmo acima da ideia principal. Então, só chamando essa atenção porque isso me chama a atenção e isso é um alerta para mim também, para nós também. Porque nós também estamos tendo no Espiritismo, por exemplo, como sendo o cristianismo redivivo, o consolador prometido. Então, a retomada da essência do cristianismo. E quantas vezes será que nós não vamos de novo incorrer nesses erros? Aí depois, então, a gente toma a verdade, se sente orgulhoso, vaidoso com isso e abusa dessa verdade, e se distanciando mais uma vez, né, da ideia principal que Jesus nos exemplificou. Então, na verdade, me, é, faz parte, eu acho que tem que fazer parte das nossas orações, que a gente tenha lucidez, né, e sensibilidade e bondade, amorosidade para que a gente não se desvie mais uma vez, porque quantos de nós não devemos estar nessa história aí também, né? Onde em encarnações passadas nós já cometemos erros religiosos por orgulho e egoísmo. E aí vamos seguindo. E como experimentando outro ânimo, imaginando a soberba visão do novo mundo, continuou. Lá se encontram os Taylor, os Dalton, os Harrison, os Richmond. Todos prosperaram vertiginosamente e acreditam em Deus como entendem, sem disputa, sem imposição, sem. E outra coisa que eu fico pensando, né, lendo esse livro, o que mobilizou muita gente a vir realmente para o Novo Mundo, né? Tanto na colonização lá da América do Norte, né, Lela, você está aí, e nós aqui da América do Sul. Então, aqueles que não conseguiam conviver com certas dificuldades, né, rixas, atritos políticos ou religiosos, viam uma nova esperança nessa terra, né? Então, quantos vieram para cá realmente envolvidos em intenções de renovação? E os que ficaram na Europa foram muitas vezes os espíritos apegados a esse sistema ou endurecidos. Então, alguns espíritos se distanciando, vindo para o novo mundo, com ideias novas, com desejo de liberdade, de fazer melhor, de prosperar, de crescer.
E a mesma coisa está acontecendo aqui com a família do pai do Cirilo, os pais do Cirilo. Erguem capelas nos montes, criam rebanhos fortes à margem de rios fartos e de pastagens sempre verdes. Dizem, Susana, que por lá o céu é muito azul e que as flores povoam as estradas quase a todo tempo, favorecidas pela bênção constante de um sol ardente e amigo. Arquimedes Taylor, que voltou a Belfast no mês passado, a fim de procurar alguns documentos importantes, visitou nossa granja e muito me animou a partir com a família. Informou-nos de que na América protestantes e católicos se unem fraternalmente na faina dos trabalhos comuns, em atitude muito diversa da adotada por velhos companheiros irlandeses que se bandearam para a política dos senhores poderosos e nos deixaram em abandono. Com exceção do velho Gordon, que pretende transferir-se também para a colônia no ano próximo, ninguém mais nos procura. Por ocasião da grave moléstia das crianças, eu e Constância lutamos com a enfermidade completamente desamparados. Estamos cansados de sofrer injustiças. O padre Bernardo, que nos confortava nas fadigas diárias, foi banido há 2 semanas. Por tudo isso, venho afagando a ideia de buscar outras terras. A moça anotava em silêncio as alegações do tio, procurando tirar as suas conclusões a respeito das providências sugeridas. À medida que Samuel Davenport expunha seus planos e sofrimentos, ela considerava o assunto, calculando por antecipação as consequências. Então, olha aqui, a confirmação, né, desse espírito calculista, né, interesseiro, egoísta. Então, como eu falei, ela tem a participação da preocupação com a família, mas ela sempre visa manipular fatos para que consiga algo a seu favor. A seu ver, a partida para a colônia era ideia aproveitável. Buscaria envolver Cirilo no projeto. Não seria interessante vingar-se de Madalena Villamil, obrigando o marido a partir para regiões tão distantes? Se pudesse, compeliria o primo a partir só, sem a companheira. Detestava a filha de Dom Inácio, que lhe arrebatara o sonho da juventude. Ainda, porém, que não conseguisse o principal objetivo com a ausência só do primo, de qualquer modo gozaria vendo-o partir como exilados da Europa, deixando-a livre da visão de sua felicidade. Então, olhem isso, como realmente a segunda intenção dela. Ela tem interesse de atrapalhar, nem que seja, né, para se vingar somente da Madalena, separando eles, mesmo que seja temporariamente. Isso seria uma chance para dar algum problema no casamento. Ou simplesmente para se livrar deles, já que ela não vai ficar com o primo, quer eles longe. Obcecada pela recordação de Cirilo, de quem não conseguia esquecer-se, ponderou com atenção no socorro indispensável aos tios de Belfast, concluindo mentalmente que seria fácil ir a Londres e obter as providências políticas para que se lhes fizesse justiça na própria terra que os vira nascer. Mas, segundo suas convicções íntimas, não encontraria a oportunidade mais adequada para vingar-se. Madalena conheceria o peso da sua força cruel. Dominada por semelhantes sentimentos, a jovem de Blois sentenciou: seus planos, meu tio, são louváveis e lastimo sinceramente não poder acompanhá-los à colônia distante. As terras novas sempre me empolgaram a imaginação por sua riqueza e grandiosidade, de acordo com as notícias trazidas pelos corajosos conquistadores. Aqui eu vou fazer um outro parêntese, porque também eu não tenho como deixar de pensar nisso.
A gente está acompanhando, né? Desde o começo a gente está vendo uma reencarnação de um grupo de espíritos que está tentando continuar aprendendo, evoluindo, resgatando. E a gente sabe que, isso eu já falei lá atrás, os espíritos superiores, os planejamentos reencarnatórios, reaproximam esses espíritos com exagero de sentimento entre eles, né? Com apegos, com paixões. Para quê? Porque o objetivo é conseguir resolver o assunto de verdade, não fugir do problema, mas é conseguir transformar sentimento, evoluir em sentimento. E eu não tenho como deixar de pensar, quando eu leio toda essa história, assim, puxa vida, né? As provas, como a gente vê também no livro dos Espíritos. Então, o caráter da prova que a gente vai ser submetido naquela encarnação tá pré-determinado mesmo. Porque independe da vontade do Cirilo e da Madalena, que já se casaram, conseguiram se casar. Mas por que que a família do Cirilo está passando tanta necessidade? Né? Por que que realmente Deus permite que isso aconteça a ponto de criar uma situação que favoreça a Susana a ter ideias como essa? Então, nós somos submetidos constantemente a situações que nos testam nas nossas fraquezas, sim. E essas situações difíceis, eu acho que fazem parte do planejamento. Agora, como a gente se comporta perante as dificuldades da vida é que eu acho que é a grande prova. É o grande teste que nós estamos passando. Então, não é fugir do problema ou da. É claro que a gente tenta, de qualquer forma, evitar uma situação penosa, mas quando a situação penosa, difícil chega, como nós nos comportamos com relação a isso, é o que determina o nosso aprendizado, o nosso crescimento ou não. É o que determina a fraqueza de um espírito ou não. Então, no caso da Susana, no mundo espiritual, quantas vezes ela já se deparou com os equívocos, com a sua realidade, foi orientada e tentou de novo, e quando reencarna, ela é colocada, submetida a situações que ainda o íntimo dela vai mostrar se ela evoluiu realmente ou não. E então aqui isso eu fico pensando, puxa vida, né? A família dele, o tio, que é o próprio Neio Lúcio lá atrás, foi o tio, que é o pai dela atualmente nessa encarnação, é quem mandou ela para a Irlanda para visitar os tios. E os tios estão passando por necessidade. E tudo está levando a uma situação de realmente, mais uma vez, materialmente, prejudicar a relação daqueles dois espíritos. Espiritualmente, a gente sabe que, aí sim, moralmente, nós temos o livre-arbítrio de como nos comportar. Materialmente, as situações da vida às vezes nos impõem cenas, né, cenários que independem da nossa vontade. Então vamos seguindo, só para a gente pensar nisso, né? Após um momento em que Constância e o esposo lhe seguiam atentamente os gestos mínimos, continuou: Quais as providências iniciais para realizar nossos propósitos? Bastaria que alguém se interessasse por nós na corte, acentuou o tio com imensa esperança e a rebrilhar nos olhos. Lord Arlington é hoje uma autoridade incontestável na política nova e, com sua influência, poderá facultar-nos um título de propriedade agrícola na colônia. Isso conseguindo, venderíamos o que nos resta e escolheríamos a chamada região de Connecticut,
onde pretende fixar-se o nosso generoso Gordon no próximo ano. Ô Lela, eu não sei nem se você que está aí, né? Eu fico pensando, puxa vida, essas famílias, né? Como que começou, inclusive, a se formar o grupo ali nos Estados Unidos, né? Ou até mesmo depois também lá no Canadá, dependendo da colônia. Mas então essas famílias, esses grupos de espíritos, então se deslocando. Eles falam até para onde eles foram, né? Então, Connecticut, onde pretende fixar-se o nosso generoso Gordon no próximo ano. Pois irei a Londres para esse fim, exclamou a jovem resolutamente. Não existe também um auxílio financeiro aos que partem? O governo da França costuma amparar as famílias que se dirigem para as regiões inexploradas. Na Inglaterra, os prestigiados por pessoas influentes também conseguem, às vezes, idêntico auxílio. Insistirei com as autoridades competentes para que recebamos o benefício. Se Lord Arlington não dispuser de elementos com que me possa atender, recorrerei à própria coroa. Os tios carinhosos entreolharam-se com viva satisfação, como quem recebia o socorro longamente esperado. Resta saber, prosseguia a sobrinha resoluta, como e quando se dará a partida de Abraão Gordon com os seus. Visivelmente confortado, Samuel Davenport explicou. Creio que a viagem se fará na segunda quinzena de julho do ano próximo. E o capitão Clinton fornecerá passagem nos seus barcos a preços módicos. Entretanto, em suas experiências do mar, ele exige que cada família apresente 3 homens válidos para cooperar nos trabalhos da travessia. Acredito, pois, que encontraremos certas dificuldades tão só para atender a essa exigência, porque não me sinto muito bem de saúde e o Guilherme agora é que vai completar os 18 anos. E Cirilo? Interrogou Susana, admirada. Naturalmente, não será possível isentá-lo do cumprimento desse dever. Constância careteou como quem não desejava perturbar o filho, mas Samuel obtemperou. Pensei mesmo em convidá-lo a partir conosco, mas o casamento talvez lhe haja imposto outros projetos definitivos para o futuro. Susana refletiu um instante, ocultou os verdadeiros sentimentos que nutria sobre a rival e murmurou. Madalena Villamil é boa moça e compreenderá as nossas necessidades prementes. Sem dúvida, acompanhará o marido e, dado que não o possa fazer, nem por isso o impedirá de cumprir o dever filial. Tenho absoluta certeza que lhe conseguirei os títulos de posse em Londres e, enquanto iniciamos as providências, poderão escrever a Cirilo expondo-lhe a situação com franqueza, dizendo-lhe convir aqui esteja em abril para inteirar-se do assunto e preparar-se convenientemente para a viagem em julho. Até a primavera terá gozado bastante da sua lua de mel e não é muito se lhe peça o comparecimento em Belfast daqui a 3 ou 4 meses. Então, uma coisa é importante também, eu acho que eu comentei errado ali atrás, né? Falei que a Susana partiu para Belfast depois do casamento do Cirilo, né? Mas eu, pelo que eu me lembro, eu acho que não, ela partiu antes. Ela não quis participar do casamento, o tio, logo depois do casamento da irmã, né, da Carolina, é que mandou a Susana para lá. Então, tanto é que eles estão falando o tempo todo, né? No ano que vem. E o Cirilo ia se casar no Natal, né? Ou no momento ali próximo do Natal. Então, o casamento do Cirilo provavelmente está para acontecer. Aqui no capítulo passado já descreveu o casamento realmente acontecendo. E a gente não pode se esquecer que nessa época tudo era mais lento, né? A comunicação para acontecer, chegar uma carta, chegar uma pessoa, a viagem de Susana até lá e tudo mais. Mas então eles concordaram aqui de que o Cirilo, a Susana convenceu, né, os pais ali dele de que isso não vai ser um problema para o casamento dele. Então ela se faz de boazinha
e para que eles escrevam para o Cirilo explicando da necessidade e se ele pode ajudar pelo menos nessa fase, né? Depois de ligeira pausa, acentuava: e é justo não esqueçamos de escrever igualmente para Blois. Em seu profundo potencial psicológico, estava certa de que Cirilo não deixaria de aconselhar-se com o tio, e concluía: conhecemos o ascendente de papai sobre a índole caprichosa do primo, e faz-se necessário que ambos conheçam o caráter urgente das decisões a tomar. Constância jubilosa admirava o poder de resolução da sobrinha e falou satisfeita: Deus nos ouça, porque já comentamos o assunto como se tudo estivesse providenciado com inteira segurança. A senhora não duvide, esclareceu a jovem. Não descansaremos até que todas as coisas se resolvam. Estas crianças, e designou com um gesto o interior da casa onde os meninos brincavam em alvoroço, hão de crescer numa vida nova. É impossível que dobremos a cerviz ante o cerco da miséria. Em muitos casos, a resignação deixa de ser virtude para tornar-se inimigo cruel. Em seguida, quando o véu da noite se fechara de todo, transferiram a conversação para a sala espaçosa do fogão de inverno, onde Samuel, muito depois de se haverem recolhido, a sobrinha e a esposa, ainda permaneceu largo tempo a meditar, como se conversasse com as achas ardentes daquela amada lenha do Ulster, que encerrava para o seu espírito um escrínio sagrado de inesquecíveis tradições. Somente após o ano bom, Susana se dirigiu para Dublin, onde tomou uma embarcação que saía do canal de São Jorge com o destino aos portos da Mancha. Partia em busca das concessões de Londres, interessada e esperançosa, depois de haver orientado os tios com relação às missivas endereçadas a Paris e a Blois. Foi assim que, em fevereiro de 1663, as cartas de Belfast mudavam as perspectivas entre os cônjuges venturosos. Cirilo leu emocionado a carta paterna que lhe falava dos enormes prejuízos. Olhem isso, olhem como o tempo é diferente, né? Eles estavam falando disso no Natal, Réveillon, ali no Ano Novo. A carta chegou em fevereiro. Aí Cirilo leu emocionado a carta paterna que lhe falava dos enormes prejuízos e infortúnios experimentados e da resolução de partir para a América, em procura de valores novos, suplicando o seu amparo filial em tão graves circunstâncias. E insistia para que o acompanhasse na viagem, ainda que não pudesse transferir-se definitivamente com a jovem esposa para o novo mundo. Calculava que bastariam alguns meses de cooperação e poderia voltar a reassumir as obrigações que o retinham na capital da França. Samuel sugeria carinhosamente que a esposa o acompanhasse na longa viagem, empreendida para a tranquilidade de todos. Quanto aos encargos de ordem material, esperava compensá-lo doando-lhe parte do produto da venda do resto de sua propriedade rural na Irlanda do Norte. Madalena, por sua vez, mostrava-se fundamente sensibilizada. Constância enviou-lhe carinhosa carta, na qual lhe rogava assistência e auxílio moral para a transferência desejada, destacando o obséquio que a nora lhes prestaria, favorecendo a partida de Cirilo, de maneira a lhes atenuar o rigor dos inúmeros trabalhos. Enviava-lhe com afagos maternais delicada folha de trevo como lembrança da missa a que assistira em intenção da sua aventura conjugal na véspera das núpcias. Relatava, mãe afetuosa, as enxaquecas do marido, as necessidades dos filhinhos. Procurava, enfim, convencer a nora de que deveria partir também com eles,
e fazia-lhe sentir que sua casa era igualmente da nora a qualquer tempo. A jovem esposa de Cirilo chorou, emocionada ao receber as confidências da sogra. Se fosse possível, teria partido para Belfast, naquele mesmo dia, a fim de confortá-la. Mas não podia considerar sequer a possibilidade de uma visita ao Ulster nos meses próximos, porque Dona Margarida piorara muito do seu velho mal cardíaco. Então, olha aqui, mais algo, né, que está fora, né, das resoluções. Então, eles foram sensibilizados, talvez a Madalena mais ainda do que o Cirilo. Mas, e ela iria junto. Mas a mãe dela, Dona Margarida, estava muito pior na questão da saúde. Prostrada, palidíssima, não arredava pé da cama, reclamando assistência carinhosa e constante. Por vezes, as dispneias sobrevinham noites seguidas, agravando-lhe os padecimentos atrozes. Que fazer em face de tão angustiosos obstáculos? O crepúsculo desse dia de notícias singulares, em que as emoções agradáveis se haviam misturado largamente com a dor, Cirilo e Madalena encaminharam-se ao templo de Nossa Senhora, ansiosos por uma inspiração que lhes aliviasse a alma inquieta. Então procuraram, né, o templo de Nossa Senhora para, em oração, pedir inspiração para poder resolver essa questão tão difícil. Madalena desejava sinceramente ir a Belfast, atendendo aos apelos afetuosos da sogra, mas a precária saúde de sua mãe a impedia de formular qualquer projeto a respeito. Afinal de contas, dizia a Cirilo sob o manto estrelado do céu que sempre lhe enchia de encantamento o espírito sonhador. Não devemos sofrer tanto, antecedendo fatos que se desdobrarão segundo a vontade do Pai Celestial. Somente partirás em março, e até lá, quem sabe? Então, olhem isso, ó, também a postura de um espírito com fé, né? Que se entrega. Para que eles não se preocupem, né? Apesar da mãe estar ruim, quem sabe daqui um mês, né? De fevereiro a março, quem sabe a situação se modifica de alguma maneira. Ele, porém, não lhe acatava os argumentos afetuosos com o habitual bom humor. Sem poder explicar o que lhe ocorria no íntimo, permanecia taciturno, alheio às suas costumeiras características de resolução. Não posso compreender, Madalena, porque essa viagem forçada a Belfast me ensombra o espírito, enchendo-me de preocupações. Então ele estava com uma intuição ruim com relação a essa demanda, né? Essa necessidade. Viagem forçada, não digas, redarguia a esposa com bondade. Para nossos pais, todos os trabalhos constituem motivos de satisfação espontânea. Não tens feito o possível pela tranquilidade do papai e pela saúde da mamãe? É indispensável não esquecer que temos igualmente dois velhos generosos à espera de nosso auxílio na Irlanda do Norte. Visivelmente nervoso, o rapaz obtemperou. Sim, mas os meus trabalhos em Paris? E se não puderes acompanhar, e se não me puderes acompanhar a Belfast? E se Dona Margarida piorar a ponto de ser forçado a assumir compromissos com os meus, partindo sozinho para esse longo itinerário até a América? Quantas interrogações prematuras! Opugnou ela, esforçando-se por manter um sorriso menos pessimista. Se nos acontecesse o pior, não deveríamos ainda assim inclinar o coração à vontade de Deus? Se nos separarmos por alguns dias, não será por motivos frívolos, mas por atender às necessidades imperiosas de nossos amoráveis velhinhos. Então ela estava com uma visão muito mais lúcida com relação ao dever, né, a ser cumprido, e ele inseguro. Mas ela sempre com
essa boa visão e os bons conselhos, né? A boa palavra nessa conversa. Procurando desfazer as penosas impressões do esposo, a filha de Dom Inácio continuou: relativamente aos teus trabalhos comuns, acredito não seja difícil obter uma licença sem remuneração, e se mamãe piorar, impedindo minha partida, estaremos juntos nas preces sinceras ao céu para que todas as dificuldades cessem logo. Além disso, não devemos contar com a assistência do tio Jacques. De Blois a Paris não é longa a distância. Precisamos coragem, Cirilo, pois Jesus não nos deu a felicidade somente para a satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Nossos pais estão cansados e doentes. É justo lhes ofereçamos nossa disposição para o trabalho e o socorro de nossa mocidade sadia. O moço ponderou aquelas palavras, deixando perceber que havia encontrado a desejada solução e enlaçou-a com mais ternura. Embebidos na cariciosa contemplação da noite amiga, falaram ainda longo tempo de suas esperanças e projetos de futuro, regressando ao ninho doméstico, cada qual fazendo o possível por se mostrar mais otimista, visando o conforto recíproco. Mas, quando foi atender a generosa doente, Madalena contemplou o crucifixo de madeira de Dona Margarida, que Dona Margarida conservava no quarto, pendente do leito e, fixando o olhar na imagem de Jesus, pediu-lhe com fervor lhe desse paz ao coração atormentado por infindos receios. Então, no fundo, a Madalena, ela tá, né, na conduta certa, mas intimamente ela tá sofrendo, né, com essa situação. E aí recorre a Jesus, ao, ao porto seguro correto, né? Depois de verificar que a sua matrona repousava em profundo sono, ajoelhou-se, beijou aquele símbolo de sua fé e limpou uma lágrima cuidadosamente para que o esposo não lhe surpreendesse os amargos presságios. Então ele tinha maus presságios e expôs. Ela também tinha maus presságios, só que tentou mudar o clima, né? Ser otimista, mostrar fé, mostrar realmente a resignação. Mas ela também tinha esses presságios amargos ali do que poderia acontecer. As semanas voavam ao ritmo das renovadas preocupações. Após uma consulta ao tio Jacques, que fora igualmente informado da precária situação de Samuel em Belfast, Cirilo Davenport decidiu-se à viagem, a fim de auxiliar os pais no que fosse possível. Preparou seu desligamento temporário dos serviços, tomou as providências necessárias, mas Dona Margarida piorava devagarinho, e impossibilitando de qualquer modo a ausência da filha. Então aqui a gente vê as questões do destino, né? Então, exatamente como se previa que poderia acontecer, estava acontecendo. Chegou a hora, o Cirilo precisava ir e a Dona Margarida estava ruim e então Madalena precisava ficar. À vista disso, o rapaz foi obrigado a partir sozinho para a Irlanda em fins de março. Informado de que Susana permanecia na céspide de Natal, Madalena dirigiu-lhe carinhosa carta, junto da que escrevera com muito afeto à bondosa sogra, explicando a impossibilidade de visitá-la e solicitando-lhe que, como prima devotada, a representasse na família, orientando Cirilo em suas necessárias decisões de auxílio aos pais. Então, olhem aqui, né, a ingenuidade da Madalena, que não imagina, né, que a Susana fosse capaz do que, né, ela é capaz, e ela escreve uma carta pedindo, sabendo que a Susana está lá pedindo que ela, como prima, ajudasse o Cirilo, né, nas decisões e no cuidado com tudo ali.
e também escreveu uma carta à própria sogra. Desse modo, o filho de Samuel partiu, deixando a esposa no círculo habitual, constituído por Dom Inácio, sempre nervoso, Dona Margarida, gravemente enferma, e Antero, que rodava de Paris a Versalhes e vice-versa, como quem perseverava nos mesmos propósitos, esperando as oportunidades. Então, nesse contexto, então, por hoje a gente vai parar por aqui, mas então está montada uma situação que o destino deixou ali, né, para aquele casal mais uma vez. Então o Cirilo tem que partir, vai próximo a Susana, o espírito com quem ele tem que transformar, ou ela tem que transformar o seu sentimento, e a Margarida, a Madalena, fica cuidando da mãe Margarida junto com o pai, Dom Inácio, e o Antero. Também o espírito com quem tem que se acertar, né? Ele mais do que ela, né? Mas é sempre uma ressignificação de sentimento por ambas as partes, até que se um dia se torne o amor fraternal, verdadeiro e puro, como Jesus nos exemplificou. Mas assim então termina hoje, né? Semana que vem a gente começa aqui no item 17, a partir do momento então da chegada de Cirilo já lá na Irlanda do Norte. Certo? Combinado. Alguma observação que vocês queiram fazer com relação a esses fatos? De jeito nenhum. Não, não. Já tô nervosa com o que vai acontecer. Sorte emoções. Ai, ai. Mas né? A gente Ai, já começa a imaginar realmente, né? Tudo. é, Mas vamos mais lá, uma vez. mais uma Vamos embora. vez. Mas vamos É, ver, né, como é que se desenrola. Certo? tá Então, uma ótimo. ótima semana para vocês. Boa, Ótima semana até para semana que todos. vem. Tchau, Obrigada, tchau. Marco. Boa Obrigada, semana. Marcos. Tchau, tchau.